aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. E começando mais um podcast R Final aqui, diretamente de Goiânia, pela primeira vez da temporada, aliás, né? E aqui com um convidado fantástico, Bruno de Castro, blogueiro, fã de automobilismo, já tudo aqui nesse Brasil afora. Brunão, agora a gente tá aí no fim de semana de HB20, de NASCAR Brasil, de Copa Truck. Qual coisa que você tá mais ansioso pra ver? Rapaz de Deus, eu acho que quando a gente une Mustang, Camaro, HB20 e mistura também com caminhão, rapaz de Deus, é uma adrenalina sensacional. Antes aí, olá pessoal, eu sou o Bruno de Castro, um enorme prazer, Natan, estar aqui junto com a R Final e curtindo bastante automobilismo em Goiás, que é muito bom receber sempre essas categorias. Mas eu diria, cara, que assim, é muito difícil selecionar um. Acho que todas juntas já dá uma adrenalina boa. Mas você tá torcendo por alguém hoje? Cara, hoje eu tô com a equipe Singles Competition da NASCAR Brasil, acompanhando bem de perto aí o backstage. Porém, cara, acho que eu iria talvez ali de Nick Monteiro, Jeff Dias. Olha, mas tá arriscando muito, é que os caras são iniciantes. O Jeff é a primeira corrida dele lá, aqui na NASCAR Brasil. O Nick tá começando agora. Cara, o Jeff, é que eu acompanhei a trajetória dele quando ele estava no automobilismo virtual e ele foi pra esse de competição real e todo final de semana ele tá assim, tava no Velocitar final de semana passado, agora aqui em Goiânia, um movimento muito grande. Show demais. E agora você pode fazer a introdução pro nosso podcast aí? Com certeza. Chama o nosso editor Amal Brito pra passar pra nossa introdução? Com certeza. Ó, pessoal, acompanhem reta final de Anápolis aqui no Autódromo de Goiânia. Show demais, cara. Tamo junto, valeu, Brunão. Muito obrigado. Tá aí, nada melhor do que começar o podcast desse jeito, né? Você já ouviu, a gente faz muitas dessas aberturas aqui, mas hoje foi especial com o Bruno de Castro por causa da animação dele. E o palpite dele não podia ter sido diferente. Ele arriscou alto, mas arriscou muito bem, porque o Nick Monteiro teve mais um fim de semana difícil na NASCAR Brasil, chegou até a abandonar uma das corridas, se eu não me engano foi a corrida número 1, mas se manteve muito bem na frente na Copa HB20. É verdade. Correu com um jeitinho grande naquela disputa do domingo de manhã contra o Marcos Índio. Que se ele for olhar bem, a intenção dele não foi só se manter na frente, mas foi buscar artifícios para pegar o Marcos Índio de surpresa. A própria freada da curva 1, no momento decisivo da prova, diz isso pra gente. Ele se jogou sim para passar o Marcos Índio, mas estava ali atento com o machete mais importante do carro HB20, que é o controle de freada. A gente sabe que Goiânia tem uma curva rápida e tem uma reta em descida, mas você tem que frear o carro de um jeito bem dócil para ele espalhar, mas não espalhar o bastante, né? Você segurar ele na descida da curva. Uhum. E o Goiense conseguiu fazer isso. A gente viu até uma fumacinha saindo na hora que ele consegue fazer essa freada na frente, na hora que ele se joga para cima do Marcos Índio, mas a gente consegue ver ele se mantendo na frente, inclusive segurando a própria linha de dentro. O Índio chega até a mudar de posição na hora que eles vão entrar na curva do miolo, mas eles fazem a curva lado a lado, a curva 2 também fazem lado a lado, e o Nick se manteve ali, bem forte. Eu acho que até a entrada do miolo dele foi melhor do que a entrada da primeira curva, porque ele se manteve de um jeito de gente grande mesmo, sendo que a quarta corrida só dele na HB20, que ali ele consegue fugir e não ser incomodado mais. O que poderia ter tirado a vitória dele era aquela última volta, que teve a relargada. Eu, pelo menos, pensei que ele poderia perder aquela posição e o segundo lugar também. Chegaria em terceiro e conquistaria o pódio, o primeiro pódio dele nessa terceira posição. Digo isso depois daquele treino do Leandro Pisotto, que o Leandro se envolveu no Trio Wide ali, na categoria Super, acabou rodando, batendo e gerou essa relargada na última volta. E aí foi o momento que o Nick brilhou, porque acabou disparando na frente e partindo para a vitória, liderando a volta mais importante do dia, que era a última. A empolgação daquele momento foi tão grande para mim que eu até me animei junto com ele. Fiz uma entrevista bem alegre lá pro R Final, pro R Final no Instagram, e que a gente vai mostrar agora aqui no podcast. Solta pra gente aí, ô editor, por favor. Nick Monteiro aqui com a gente, rapaz. Eu tenho que te dar um abraço. Você fez uma baita de uma estreia aqui, cara. A gente tá passando isso no podcast, tá passando isso também aqui agora, mas a quarta corrida na Copa Hyundai HB20, primeira vitória já, e brigando de igual para igual com o Marcos Índio, que é o cara que corre de H Racing, ANG Cup e corre aqui na Hyundai, que vai estar acostumado em carro de no momento que ele tá sentindo esse amadurecimento precoce na categoria, cara. Cara, eu super feliz, porque é a minha primeira vez em carro de turismo e em carro tração dianteira.
Nunca tinha feito nenhum treino. Essa foi a minha primeira vez. Eu que sou acostumado com carro tração traseira, com fórmula, com a potência. Chegou aqui, tração dianteira. Foi uma questão de se acostumar. Que nem no simulador eu já andei de carro dianteiro. Mas super feliz. Amei a corrida. Uma categoria muito legal, muito competitiva. E tem que ter, tipo, cabeça pra andar lá na frente, porque os caras são bem rápidos, tem toda a corrida inteira. E só manter a calma e eu achei muito legal. É difícil pilotar um HB20 do que pilotar um carro de Fórmula? Eu achei bem tranquilo o HB20. Quinta decisão, Felipe Borges. A curva. Quarta posição, André Borges. Terceira posição, André Pedrotti. Segunda posição, Bruno Massa. Da onde você fez. E a primeira posição para Wagner Ponte. E o HB20, ele não tem downforce. Vamos lá, categoria super. Quinta posição, Felipe Borges. Quarta posição, Anderson Borges. Pergunta aqui. Deu pra pagar na segunda passada que foi tocado lá no Imola para vencer aqui? Deu. Lá em Imola a gente era super rápido. A gente fez esse tempo, a gente perdeu a pole por uma curva que a gente errou. Mas deu pra reanimar. E agora a gente vai pra Indianápolis. Vamos lá, senhores. Uma expectativa bem legal. Vamos tentar a vitória lá, porque a gente é bem rápido. A gente fez esses testes lá. E a gente era só... Todos amigos, quinta posição. Eu achei um circuito muito traiçoeiro. Porque ela tem que sair do Exatamente. Segunda posição, Bruno Massa. E o vencedor, Wagner Ponte. Já que você fez a primeira vitória, você tem direito a pedir uma música pro nosso presidente. Festa do seu posto está liberada, super! Vintage Country. I will find. Aí, valeu, cara. Tamo junto. Boa sorte lá, boa sorte aqui. Obrigado. E continuamos juntos aí. O final torce por você. Obrigado. Tá, Nick Monteiro muito feliz com a vitória. E olha, o acidente que eu me referia era aquele da USF 2000, da corrida 1 da semana passada, que ele também estava nas últimas voltas da corrida lá, no circuito de Nova Orleans, estava brigando num three-wide, pela, se eu não me engano, a 14ª posição, e ele bateu junto com um grupo de pilotos que estavam disputando com ele. E aí vem a grande pergunta, se ele estava feliz, se ele tinha apagado aquela mágoa da memória dele ou não. E você viu na resposta que sim, né? Tava muito feliz. Como também tava muito feliz o Jorge Martelli. O Jorge Martelli venceu pela primeira vez na geral e de um jeito, vamos dizer, imponente. Apesar da corrida ter terminado sob bandeira amarela, vamos colocar aqui que ele não perdeu a posição pro Lourenço Beirão naquele momento decisivo que a bandeira amarela veio para encerrar. Os dois estavam se encaminhando para a última curva, assim, de um jeito lado a lado, mas você vê na imagem que até o momento que a câmera pega, que é aquela saída de curva, o Martelli consegue se manter na frente, mesmo com o Lourenço Beirão tendo a parte mais preferencial do circuito, que era aquele trecho da direita. Não era meio carro? Não, mas era uma vantagem considerável, dava pra ver no visual. E foi um grande trabalho. Depois da corrida a gente trocou uma ideia e ele falou um outro detalhe bem interessante. Solta pra gente aí, editor, pra ouvir aí o meu vencedor Jorge Martelli, primeira vez na geral. Estamos aqui com o Jorge Martelli, que venceu a primeira corrida aqui da NASCAR Brasil em Goiânia. O Martelli, no final, meio polêmico, né? Meio não, né? Totalmente polêmico por causa daquele final com a bandeira amarela. Como é que foi aquela disputa com o Lourenço Beirão? E você sabia se já tinha ganho a corrida? Então, não tava... Demora um pouquinho pra cair a ficha um pouco, né? Que nem é o ditado. Mas a disputa foi limpa, eu não briguei, porque eu sou de outra categoria, o Beirão é da Brasil, eu sou da Challenge. Então eu não evitei brigas, a gente foi dando espaço pra cada um. E correu tudo bem, tudo certo. E acabamos vencendo a corrida aí, primeirão, pra nós e pro Mato Grosso aí. Isso aí, valeu, parabéns. Vencendo na geral tem um gosto diferente, né? Ah, tem um gostinho diferente, com certeza. É bom demais. Beleza, parabéns, cara. Tá aí Jorge Martelli dando as primeiras palavras depois disso. Muito calmo, aliás, né? Apesar de estar muito feliz pela vitória, ele estava, acho que, absorvendo esse momento todo. Tinha uma corrida da tarde também para acontecer, então acho que o foco dele ainda estava nisso, mas ele tocou nesse ponto da direção educada, porque a gente teve, sim, um duelo intenso, até, para mim, até mais intenso do que a corrida 2 de sábado.
teve a corrida 2 de domingo, perdão, teve mais momentos em fila única no pelotão da frente do que o lado a lado, mas a gente via toques limpos realmente. Apesar daquele six wide que aconteceu, né, foi de um jeito bem, vamos dizer, tranquilo, porque o que pareceu no six wide lá do Kayan, que o Kayan Schenker tocou no Lucas Mendes, o que pareceu que eles estavam buscando um espaço de pista que não existia. O Kayan tava muito por dentro, o Lucas ainda mais por dentro, e eles acabaram se tocando. Tanto que depois não teve nenhuma investigação. A gente tava lá em Goiânia, tá, mano, como você viu das entrevistas, na hora que eu saí da sala de imprensa pro pódio, não teve nenhum sinal de investigação nem nada envolvendo o carro número 4 ou o carro do Lucas Mendes. Agora foi da corrida 2, realmente teve um final com fila indiana. O Gabriel Casagrande venceu o Léo Reis assim, mas a gente teve um momento muito agressivo, porque o Léo Reis não tava no embalo bastante para descer aquela reta junto com o Gabriel. Na minha opinião, se os dois fossem fazer aquela curva, se o Léo não tivesse tocado na traseira do Gabriel, teria perdido a chance de vitória, porque entrar no vácuo e tirar ali para ultrapassar só seria possível depois da linha de chegada. Não teria a distância necessária para tentar o bote antes da linha e conseguir a liderança. Verdade. Então usou a chance que tinha. E depois disso, apesar desse toque, né, que o Léo deu no Gabriel no final, deu para ver nas entrevistas que os dois estavam se respeitando bastante. Vamos ouvir aqui primeiro o Gabriel, depois o Léo, editor, para você ver o que a gente tá falando. Galera, comigo, Gabriel Casagrande, esse é o todo dia aqui. Gol Assação Bolinha, Brasil aqui, segunda vitória dele na temporada. Para um final de anel externo foi até bem tranquilo, né, Gabriel? Que você conseguiu segurar o Léo ali na reta e ele só te deu um toquinho na curva 0. Como é que foi isso? Consegui, mas não foi nada de tranquilo. Vou confessar para vocês que eu fiquei olhando mais para trás do que para frente na corrida. A gente tem que ficar o tempo inteiro olhando no retrovisor, então foi uma corrida muito pegada, mas conseguimos a vitória que era o nosso objetivo aqui. Então tá bom. E agora vai brigar pelo campeonato, 2 vitórias já. Você acha que a sua rivalidade com o Léo vai durar o ano inteiro? Se Deus quiser. Um excelente piloto, merece tudo que ele tá conquistando, tá acelerando demais. E vamos fazer frente. Tomara que a gente possa ficar disputando aí até o fim, que seja um campeonato emocionante, não só para nós, mas para todo mundo que assiste. Maravilha. Olha para aquela câmera ali e dá um alô pro pessoal aqui. Anderson, obrigado aí pela torcida. Valeu. Galera, aqui com o Léo Reis, segundo colocado na corrida de hoje. Rapaz, ela foi pro Casagrande, que a rivalidade sua, já tá sendo do ano. Perguntei pra ele isso. Você acha que é a rivalidade do ano? É sim. Lógico que a gente tem pilotos que a gente sabe que sempre vão brigar pela vitória. O Casagrande com certeza é um deles. E eu fico feliz de estar podendo ter ritmo e podendo disputar com nomes como o dele. E é isso, tomara que a gente consiga manter essa disputa até o final, que vai ser muito legal. Que a última curva ali, você chegou a dar um pequeno toque na lateral dele. O que passou na sua cabeça? Você achou que podia retardar a freada e enfiar por dentro? Ali a gente tava tentando de tudo, né? Os dois brigando por espaço. Mas é isso, foi um toque, mas não prejudicou nem ele nem a mim. Então é uma disputa dura, mas com respeito muito grande. Normal de corrida. Tô falando assim que era a última tentativa, né? Sim. É isso, tinha que tentar. Que bom. Pensou na espalhada do carro? Ah, sim, não, tem que pensar em tudo ali. A gente tem que usar a cabeça também para não jogar a corrida fora no finalzinho. Então tá bom, cara. Muito obrigado. Abraço. Valeu demais. Tamo juntos. Tá aí os dois dando a opinião deles e olha, você vê que vem um assunto em comum, esse assunto do respeito, porque o que parece, o Léo subindo de categoria e o Gabriel voltando, parece que um tá falando, pensando assim, olha, eles têm muito a oferecer para a categoria. O Léo, a expressão dele parecia que tava dizendo, o Gabriel é o atual campeão da Stock Car, eu tô batendo roda com ele, eu tô dividindo curva com ele, o cara é muito habilidoso. E o Gabriel tava dizendo, pô, esse cara foi campeão da Pro AM, que é a nova Challenge, então não é um piloto fraco, então eu tenho que respeitar ele também, tem que dividir curva de um jeito simples, mas agressivo, porque tem poder pra revidar, né? E eu vou aproveitar esse ponto que a gente falou dos dois, eu até vou pedir desculpas, eu falei que o Gabriel tinha puxado o assunto da rivalidade, mas quem puxou o assunto da rivalidade fui eu. Então fica a desculpa aí pro Gabriel Casagrande se eu falei pro Léo Reis que o Gabriel tinha puxado a rivalidade. Na verdade, não. Então tá bom. Como você ouviu aqui nas entrevistas que a gente acabou de mostrar. O Cowboy do Momento faz isso com a gente, né, gente? Porque a gente tá tão animado vendo esses caras na nossa frente e depois de uma disputa dessa que a gente perde a noção. É verdade. Mas quem não perdeu a noção foi meu amigo Ricardo Arcuri. A gente tá falando tanto das disputas aqui que aconteceram em Goiânia, mas eu tenho que falar do que aconteceu em Interlagos. Teve o TCR South America abrindo a sua temporada.
temporada, lá em Interlagos. E o nosso amigo foi comentarista do Band Esportes, uma transmissão que reverberou não só na Band Esportes, mas no motorsport.com e no canal oficial da TCR, South America. Então você ouviu nessas 3 plataformas a narração do Ozzy Júnior e o comentário do Ricardo Arcuri. E aí eu perguntei pra ele quem seriam os favoritos do fim de semana. E ele me disse, no meio da corrida de sábado, antes do domingo, o que ele tava achando, quem ele tava observando naquele momento. Vamos ouvir aí o que disse o nosso engenheiro, editor. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Ô Natan, vamos lá que aqui vale alguns destaques. Bom, primeiro, a pole position do Casselha, que na verdade a gente falou que ele nem foi nem um pouco esperto, né? Ele só pegou o campeão da TCR Sul-Americana ano passado, que está correndo na Espanha esse ano, meteu como companheiro de equipe, falei, vamos lá, vamos tentar ganhar essa bodega. Como valia a soma dos tempos, o menor ganhar, pole position deles, então méritos pela escolha deles. Isso, sem dúvida, foi muito. Não vou tirar méritos do Juan Manuel Casselha, que ele foi muito rápido também, mas vale colocar também esse fator de esperteza na escolha da dupla, sem dúvida. Destaques para mim foi Arthur Leist, foi 4º lugar no seu quali, mesmo ele nunca tendo andado com um carro que não é tração traseira. Tudo bem, ele anda de Stock Series, é um carro coberto, mas é um carro de tração dianteira, tem uma pegada completamente diferente, isso até eu conversei um pouco tecnicamente com ele durante o fim de semana também, então isso aí me destacou, esse 4º lugar, e também a surpresa, que na minha opinião foi a grande surpresa, foi realmente o Rafa e o Lucas tirando um 2º lugar no geral, com um carro que eles acabaram de receber, tá? E isso é uma coisa que eu tô acompanhando de perto, eu tô conversando bastante com o Duda Pamplona a respeito, que é justamente o fato de eles estarem com um carro completamente novo, com um conceito de suspensão diferente, uma geometria de suspensão diferente, e está tendo muito problema para conseguir ter temperatura quando o pneu era novo. E eles estavam reclamando um pouco disso. Quando ele é mais velho, ele consegue lidar melhor, aquele negócio, a geometria conserva mais os pneus, mas ele tem tido problemas para atingir temperatura logo, então quando o pneu tá novo, uma situação de quali ou começo de corrida, eles estavam reclamando um pouco. Até o Rafa Reis estava um pouquinho desesperançoso a respeito. E no entanto, eles me meteram no 2º lugar. Qual foi o segredo? Bom, eu confesso que eu não consegui falar com o pessoal ainda para saber. Mas, de qualquer maneira, vale como destaque um carro completamente novo, já metendo no 2º lugar. Então, para mim, esses foram os 2 grandes destaques, além, lógico, da pole position deles, que foi, assim, maravilhosa. Foi um trabalho sensacional da dupla Portei, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí Ricardo Arcuri no melhor estilo raiz, né? Porque gravou às 6h39 da tarde de sábado aí no autódromo. Você viu o barulho no fundo, com um monte de gente falando atrás, prova viva de que ele tava indo no autódromo trabalhando. E teve esse cuidado todo de gravar pra gente. Mas puxando aqui o que ele falou, o Inácio Montenegro não tava pra brincadeira nem nos treinos, nem na corrida. O cara foi realmente agressivo na corrida, que a ultrapassagem que ele fez sobre o Cacá Bueno foi no estilo TCR e NASCAR ao mesmo tempo, porque o Cacá Bueno passou ele na curva da junção, foi na curva do Mergulho, desculpa, e ele revidou em cima do Cacá Bueno na curva seguinte, que foi a curva da junção. Ele deu uma bela portada, um toque bem na porta do Cacá para tomar de novo aquele 4º lugar. E, realmente o Inácio não tá correndo a temporada inteira, mas queria mostrar que não veio pro Brasil a passeio, tava ali para mostrar serviço mesmo e para mostrar, olha gente, eu vim aqui deixar a minha marca, literalmente. O Cacá Bueno deve ter saído do carro assim, procurando onde o Inácio deu o totó nele. Mas eu acho que mais preocupado que isso, ele devia estar preocupado com o que aconteceu no Foro White lá do Ayrton Senna. Gente, aquele momento ali, eu pensei que ia dar batida mesmo, porque por mais que o Ayrton Senna seja largo e por mais que a reta seja larga também, se juntar 4 carros juntos, vai dar uma coisa de estranho, porque principalmente depois da relargada, todo mundo querendo um lugar ao sol, um lugar no pódio, o Inácio e o Kaká estavam longe dessa disputa dos 3 primeiros, brigando pelo 4º lugar, tiveram aquele momento para brigar de novo pelos 3 primeiros lugares, então ninguém ia dar mole, e acabou tendo o toque dos 4 que estavam próximos dos 2 primeiros. Então ali eu achei que ia dar, realmente não foi que foi problema de um ou de outro, mas foi a própria intensidade da corrida. Você estava lutando do Endurance, digo, não só do Endurance, que é a prova Endurance, que eram muitas voltas, mas você estava no ritmo de Endurance, então os carros um pouco mais espalhados, aí tá todo mundo junto de novo, numa relargada decisiva.
É claro que eles iam ser agressivos assim. Eu só não esperava que ia ser desse tanto, mas acabou acontecendo, né? Na hora que eu vi os 4 colocados, eu falei, acho que não, na verdade não deu nem pra pensar, eu só me dei conta do acidente depois que ele começou a acontecer. E aí depois que eu vi o replay, eu falei, realmente não ia dar certo mesmo. Mas foi bom esse final, porque possibilitou a vitória do Lucas Forest e do Rafa Reis, irmão do Léo Reis. Vocês teve aí os 2 irmãos Reis subindo no pódio, um em São Paulo e em Goiânia. E vamos falar que o Rafa Reis é um piloto que tem muita história no TCR. Eu ouço o nome dele nessa categoria já há 2 anos. Desde 2022 eu ouço o nome Rafa Reis da TCR. Então pensar em competitividade de Rafa Reis não era uma tarefa difícil. Como daí pensar em competitividade de Léo Reis não era uma tarefa difícil. O piloto tava vindo com uma crescente forte e eu já tava pensando aqui. Tá vindo forte o Léo Reis, inclusive para essa prova de Goiânia. E a gente viu desde o começo da segunda corrida ele sendo muito agressivo, participando do bolo o tempo todo. E eu não tenho dúvidas que tanto um quanto o outro vai brigar pelos títulos que estão. O Rafa vai brigar lá na TCR e o Léo vai brigar na NASCAR Brasil. A próxima corrida é Londrina, uma caixinha de surpresas, né? Uma corrida à noite. A gente tem uma condição de pista diferente. Uma corrida começa de dia, uma corrida é só de dia, uma corrida vai acontecendo no pôr do sol. Então tem muito pra gente falar em condição de pista nesse quesito de preparo dos carros. Mas em talento dos pilotos eu não duvido. Do jeito que o Léo começou essa temporada, de ser competitivo nos 2 finais de semana, eu acho que dá pra pensar na briga dos 2 sim. Mas isso a gente vai ter uma ideia melhor quando começarem os primeiros treinos. Aí a gente vai poder dar mais palpites e contar um pouco mais pra você no R Final lá nas nossas redes sociais. Se você ainda não segue o R Final no Instagram, segue lá, @Natan com TH R Final. Inclusive essa semana eu vou estar colocando muitos bastidores lá de Goiânia e você tem que ficar ligado nisso porque são imagens muito legais. Com os pilotos mostrando os troféus, olhando pra câmera, você vai ver a expressão deles logo depois das corridas. É uma nova era no R Final. Agora a gente tá com equipamento novo, então estão usando muito ele. Então fica ligado lá. Como também fica ligado nos nossos parceiros. Tem um pessoal do portal TV High Speed que fez nada mais, nada menos do que 23 transmissões entre sexta e domingo. E fica ligado também no pessoal do JW News, que sempre posta coisas sobre automobilismo. Toda semana eles estão lá fazendo lives e postando conteúdo a respeito disso. E também fica ligado no pessoal do Entusiasta sobre Rodas, o meu amigo Rodrigo Carelli, que fica lá. O canal dele no YouTube tem programas especiais com entrevistas de pilotos, jornalistas, organizadores de campeonatos e até um quadro comigo. Toda quarta-feira, eu e ele, a gente bate um papo muito descontraído sobre o automobilismo histórico. Por hoje a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente solta. Então não esquece de apertar o botão seguir no seu Spotify. Por hoje até a próxima e um grande abraço.